Olá a todos, bem-vindos ao encerramento da 11ª semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental do IBMEC. Esse ano a gente tem o tema Alimentação que Transforma e hoje eu tenho o prazer de receber a professora Carla Branco. Tudo bom, professora? Tudo bem, querida. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa, tanto aqui do IBMEC quanto do Instituto Edux. Eu espero que a gente tenha aqui um bate-papo que seja proveitoso para os nossos alunos. Vai ser ótimo. E aí, antes da gente começar nosso bate-papo, queria dar alguns recadinhos. Lembrando que se você estiver assistindo essa conversa, vale horas AAC, é só acessar o QR Code que está aparecendo agora, mas vale só para esse bate-papo agora de estreia. Então, acessa pelo seu celular o QR Code. Ótimo. Então, vamos começar nosso bate-papo contando um pouco do currículo da professora Carla Branco. A professora é bacharela e mestra em administração com concentração em gestão de recursos humanos, professora da FGV e do IBMEC e IBMEC Online na graduação, pós-graduação, in company e em cursos de curta duração. Coordenadora técnica dos MBAs do IBMEC Online, Gestão de Negócios e Gestão de Pessoas, e do MBA em SD em parceria com a Exame Academy. Executiva com experiência internacional, trabalhou no Instituto Oi Futuro como gestora do programa NAVE, desenvolvido em parceria público-privada, considerado pela Microsoft e Fundação Qatar como uma das iniciativas de educação mais inovadoras do mundo. Liderou a área de Relações Institucionais do Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDES, e hoje é diretora executiva do Instituto Lidera Jovem. Tem como áreas de domínio, comunicação empresarial, governança corporativa, gestão ambiental, sustentabilidade, ESG e outras áreas relacionadas com gestão de pessoas e ambientes no Brasil e no exterior. É assistente do Laboratório de Integração Sensório-Motora, o IPUB, para doutoramento em saúde mental. E para mim é um prazer imenso poder conversar com a professora com um currículo tão extenso e poder entender um pouco mais da visão do mundo dos negócios sobre esse tema, que é a questão da alimentação que transforma. Então, eu queria entender um pouco da visão, professora, em relação o que você entende sobre alimentação sustentável nesse contexto hoje do Brasil. Bem, quando a gente fala de alimentação sustentável, né, Joyce, às vezes as pessoas elas podem não entender muito como é que se juntam essas duas palavras. Porque quando a gente fala de alimentação, a gente pode pensar em nutrição, a gente pode pensar em algumas coisas que tenham a ver com a saúde. E quando a gente fala de sustentável, e até uma coisa que eu acho que a gente vai acabar falando mais aqui durante o nosso bate-papo, as pessoas não entendem muito o que é o conceito dessa sustentabilidade, né? O que seria esse sustentável? Quando a gente fala de alimentação sustentável, a gente tem que pensar em 3 frentes, pelo menos. Eu acho que a gente tem que pensar no sentido de que a gente precisa se alimentar sem deixar com que futuras gerações, né, não tenham o que comer ou tenham menos o que comer do que a gente tem hoje, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de futuro o tempo todo. Tem a questão da gente pensar também no nosso futuro como espécie, no nosso futuro como ser humano. Se eu quero ser uma pessoa que vou envelhecer bem, que às vezes a gente também ouve as pessoas falando assim, nossa, aquela pessoa envelheceu tão bem, né? Ou fulano está acabado. A gente ouve isso, acaba falando esse tipo de coisa. Mas como é que a alimentação permitiu a nossa sustentabilidade? E para além disso, a gente também entender como é que as coisas são produzidas, qual é o comprometimento das empresas ou dos produtores agrícolas relacionados aos alimentos que chegam à nossa mesa. Então tem aí uma série de camadas que a gente precisa entender, mas eu acredito que passa justamente por a gente buscar coisas que sejam mais nutritivas, mas que ao mesmo tempo não impactem a vida de outras pessoas do presente e no futuro com relação aos nossos gostos, que também é uma outra coisa que, assim, a gente, né, nós somos a única espécie dos seres vivos que escolhe o que quer comer. Então, eu não gosto, sei lá, de feijão. Eu gosto mais de milho. Então, assim, os outros animais, eles comem o que tem a ver com a sua natureza. A gente não, a gente come por gosto, a gente come por gula, a gente come por afinidade. E será que esse tipo de coisa é sustentável? Até que ponto? Qual é o impacto disso no nosso planeta? Então, você entende também a alimentação como hábito e um hábito cultural, né?
Então, a alimentação, ela está aí dentro do nosso dia a dia. Não é à toa que essa questão da alimentação vai variar de cultura para cultura. Então, da mesma forma que a gente está vendo uma transformação cultural, pensando nessa profusão do ESG, o ESG sendo muito falado agora, a sustentabilidade sendo muito falada, eu imagino que também está tendo uma mudança na forma com que a gente consome os alimentos a partir dessa perspectiva da sustentabilidade. Você tem visto isso, essa relação do comportamento, do hábito de consumo do alimento também sobre um olhar da sustentabilidade? Eu acho que isso está começando a acontecer. Eu acho que as pessoas ainda, né, não entenderam que elas precisam mudar os seus hábitos alimentares. Mas hoje a gente tem muito mais acesso à informação com relação a isso. Então, por exemplo, um dos alimentos hoje que está super na moda, que faz parte de várias dietas, é o abacate. E o abacate é um alimento que, se a gente continuar consumindo porque é saudável, porque é bom para quem está malhando, né? Se a gente continuar consumindo do jeito que a gente consome, não vai ter mais abacate para outras gerações. Então, é um dos alimentos que sofre com isso. O outro alimento são os alimentos que vêm do mar, né? A indústria pesqueira, ela busca muito mais vidas para nos sustentarem do ponto de vista alimentício. A gente come hoje de forma desenfreada, sushi, essas coisas todas que, se a gente continuar nesse ritmo, não vai ter peixe para outras gerações. Chocolate, a mesma coisa, não vai ter cacau que dê conta do nosso gosto por chocolate. E aí as indústrias, puxa, mas eu produzo chocolate, eu não vou mais poder vender chocolate, as pessoas não vão poder mais ter o prazer de consumir chocolate? Claro que elas vão poder ter, mas assim, isso precisa ser feito de uma maneira sustentável. Se a gente continuar comendo tanto chocolate quanto a gente come hoje, isso vai ser ruim para a nossa saúde e vai ser ruim para outras gerações que não vão ter mais o cacau para poderem produzir essa coisa maravilhosa, né, mágica, que é o chocolate. Peixe é uma coisa que tem algumas proteínas, né, que tem ali algumas substâncias que são essenciais para a nossa saúde. Eu não sou nenhuma especialista na composição química dos alimentos, né, não sou nutricionista, mas são coisas que são essenciais. Se a gente consome do jeito que a gente está fazendo hoje por uma questão de afinidade com aquele alimento, e quantidade com que a gente come, também não é uma coisa que dá certo. Então, tem que ter um exercício da gente de se educar e da indústria também, talvez, imaginar outras maneiras de produzir o que elas produzem ou de vender o que elas vendem para que sobre para mais gente depois, né? E que a gente não acabe com tudo de uma vez só, porque os recursos são finitos. É legal pensar nessa questão da finitude dos recursos, porque a gente para pensar, por um lado, da questão da alimentação enquanto um produto saudável. Então, a gente pensa na alimentação saudável, mas não pensa na finitude dos recursos, né? Então, a gente sempre debate a alimentação, vamos consumir menos carne, porque carne faz mal à saúde, ou a carne causa um impacto no meio ambiente, mas a gente não pensa na finitude do peixe, ou na finitude do abacate, pensando só no impacto. Que são coisas super saudáveis. Que são coisas super saudáveis. Em teoria, né? E que não causam, o peixe não causa tanto o impacto ambiental, mas tem a questão da escassez, que não é pensado e não é discutido, né? Exatamente. Tem essa questão também do que é discutido. Então, a gente levanta essa outra questão, que é o papel da indústria e também o papel do que é debatido em termos aí também de mudanças climáticas e impacto ambiental, de fato, o que é levantado, né, o que é trazido à tona. Dentro dessa perspectiva, por que você acha que algumas coisas são mais discutidas desse ponto de vista de sustentabilidade e outra não? Por que não se fala, por exemplo, porque se fala tanto da questão do agronegócio e não se fala tanto da questão da piscicultura ou de outros temas? Eu acho que, com relação a isso, e é excelente a tua pergunta, Joyce, quando a gente fala sobre o agro, a gente tem uma conexão muito direta, como você começou a puxar, com a questão do aquecimento global, né? Com a contribuição que o gado tem
na elevação da temperatura por conta das emissões dos bois lá e das vacas, né, de carbono. Então, eu acho que como a pauta climática hoje, ela é algo muito discutido e fortemente por conta de tudo que a gente está vendo acontecendo, agora o ciclone lá no Rio Grande do Sul, que matou algumas pessoas, acaba sendo mais fácil lembrar, né? Já a indústria pesqueira, é claro que, assim, comunidades de pescadores em regiões mais pobres vivem daqueles alimentos, consomem aqueles alimentos, mas quando a gente fala de peixe, a gente está falando de um alimento que é normalmente mais caro, que não é em todo lugar que tem, e que normalmente está atendendo a uma camada da sociedade que consome mais por prazer e tem um nicho ali associado, não é uma coisa tão padrão, né? Então, eu acho que acaba ficando mais oculto, e não só por conta disso, porque não é uma coisa tão visível, porque quem está lá no fundo, os peixes estão lá no fundo do mar, a gente não vê tanta relação como você falou, mas assim, os peixes, eles são mais invisíveis, são um produto mais caro, e aí acabam não sendo algo tão falado assim, né? Eu acredito que tem uma relação com isso. Entendi. E como você vê a questão do papel social das empresas nesse tipo de discussão? Como as empresas deveriam se colocar enquanto promotoras nesse campo dos alimentos, principalmente, para a promoção desse desenvolvimento sustentável? Então, enquanto você estava fazendo uma outra pergunta antes, eu até lembrei disso. A Nestlé, eu acho que tem uns 2 anos, pouco mais de 2 anos, ela soltou um comunicado interno que acabou indo para a mídia, e eu acredito que não tenha tido nenhum problema para eles isso ter se tornado público para o restante das pessoas fora da organização, dizendo que 60% do que eles produzem faz mal à saúde. Então, quando uma empresa do tamanho da Nestlé, todo mundo já ouviu falar da empresa, não estou cometendo aqui nenhuma indiscrição porque é informação que foi para o jornal. Quando uma multinacional dessa magnitude chega e fala, olha, 60% do que eu faço faz mal, ela está passando um recado importante, né, para as outras empresas, tipo, olha, a gente precisa não só pensar em adotar, sei lá, políticas de diversidade dentro da organização, a gente não precisa só pensar, talvez, na produção lá com o agricultor, mas a gente precisa também pensar no que a gente está fazendo como uma entrega final para o nosso consumidor. Se na nossa linha de produção tem alguma coisa que está errada e que pode ajudar a provocar alguma coisa na saúde da pessoa negativamente, nós precisamos rever. E eles se comprometeram, faz 2 anos, publicamente, a rever a sua forma de produção. Porque se a gente pensar, a Nestlé tem alimento para criança, para bebê, para pessoas de diferentes idades. E mais da metade, né, não está legal. Então, assim, eu acho que as empresas precisam fazer esse exercício de olhar para dentro de casa, olhar para a sua cadeia de produção, pensar também nos seus fornecedores, né? A gente viu também o exemplo da vinicultura, das viniculturas no sul. Então, você pode até achar que está tudo lindo ali com a sua produção, mas o seu insumo, a sua matéria-prima foi produzida de uma maneira absolutamente indigna e inaceitável. Então, a gente tem que entender tudo isso, né? Hoje, quando a gente vai no mercado, às vezes eu leio na caixa lá do ovo, assim, galinhas felizes, ovos colocados, ovos de galinhas felizes, você já viu isso? Então, assim, a gente também tem que pensar que existem várias outras coisas envolvidas, não bastam também só as galinhas serem felizes e as pessoas não estarem felizes nesse processo. E a gente tem outros exemplos de grandes multinacionais, marcas também conhecidas, Coca-Cola, McDonald's. O McDonald's, ele começou a oferecer o McLanche Feliz com coisas mais saudáveis para as crianças, umas tirinhas de cenoura, maçã, né? Colocou iogurte para substituir a batata frita e depois esse iogurte era industrializado. Eu acho que eles meio que tiraram o iogurte industrializado, que por sua vez, eu acho que isso é muito nova, mas tinha uma propaganda desse iogurte que era utilizado, era o Danoninho, né? A propaganda lá atrás falava que um Danoninho valia por um bifinho. E não valia. E aí tem toda essa parte também de assim, o que você vende para as pessoas, De como marketing você... responsável. Exatamente. Como é que você vende as coisas para as pessoas? Então, a Coca-Cola lançou uma campanha para conseguir desenvolver e pagar um prêmio, acho que de R$1 milhão ou $1 milhão. Eu acho que era $1 milhão para quem conseguisse pensar num adoçante que não provocasse mal à saúde. Um adoçante que fosse o mais natural possível. Por quê? Porque o açúcar é um dos problemas que a gente tem, né? Então, a gente
pode pensar em várias coisas que as empresas podem fazer, pensando não só no seu compromisso como produtora de alimento, né? Aqui a gente está falando de indústria alimentícia, mas também de como você vai fazer com que isso chegue para os seus colaboradores. Então, sei lá, a Prefeitura do Rio, né, onde a gente está, ela proibiu agora, em 2023, a venda de produtos ultraprocessados industrializados nas cantinas das escolas. Então, você pode também tomar algumas medidas dentro do seu negócio, ainda que você não produza, para ajudar as pessoas a consumirem coisas que sejam melhores para elas. E quando a gente fala aqui da sustentabilidade, voltando naquilo que eu te falei, né? A gente está falando do futuro. Você quer que essa pessoa adoeça que envelheça adoecendo ou quer que ela envelheça de uma maneira saudável. Então, o que você vai fazer ela comer? E tem também toda uma outra lógica que a gente precisa desconstruir, que foi sendo desenvolvida a partir dos pós-guerra, né, que a gente teve no mundo, que foi aquela coisa assim, a mulher entra no mercado de trabalho, porque afinal de contas os maridos, os irmãos estavam na guerra, né? Então elas entram no mercado de trabalho e a indústria enxerga nisso uma oportunidade de começar a desenvolver alimentos ultraprocessados e industrializados para facilitar, entre muitas aspas, a vida dessas donas de casa. E aí nisso surgem alimentos congelados, surge toda aquela coisa de micro-ondas e etc. Para aquele alimento chegar ali congelado daquele jeito na sua casa, por quantos procedimentos aquilo não passou? A popularização do leite condensado no Brasil foi exatamente nessa época. Isso, exatamente. Então, assim, e o leite condensado é um dos alimentos que surge também por conta dessa história da guerra, Da né? guerra, de conservar o leite. Exatamente. Para conservar o leite, se criam algumas soluções, mas essas soluções, elas acabam virando parte da rotina da pessoa e a gente vai ficar... para salvar de uma coisa, a gente vai criar um outro problema. Na Itália, durante a guerra, eles não tinham chocolate, né? E chocolate é um alimento energético, eles queriam uma alternativa ao chocolate porque não tinham cacau, eles começaram a usar avelã, inventaram a Nutella. Então, assim, a Nutella era para ser alguma coisa ali absolutamente calórica, para ajudar ali no frio e etc. E acabou virando um negócio que a gente come, né, de colher. E, assim, é sustentável. Com altos níveis de açúcar. Exatamente. Açúcar, esse consumo, ele tem que estar, desse tipo de alimento, tem que estar atrelado a alguns momentos, não pode ser rotina da nossa vida, né? O problema é que a gente come de uma maneira muito hedonista, pensando nos nossos prazeres, e não está pensando no que isso pode representar de, sei lá, envelhecimento para a gente, né? E aí vira uma questão de saúde pública. Exatamente. Que é uma questão econômica também. Exatamente. E passa por todos os aspectos. E é legal pensar, enquanto você estava falando, pensando nas 3 letrinhas, né? É muito fácil a gente associar as questões de alimentação à parte ambiental, é muito óbvia essa conexão com a parte ambiental e toda a questão da escassez, toda a questão do impacto em mudanças climáticas. É muito óbvio também a gente associar a questão social, quando a gente pensa em cadeia de valor, em terceirizados, em questões de direitos humanos, como você citou o exemplo aí dos trabalhadores das vinícolas e toda a questão da exploração e também do impacto social positivo, quando a gente pensa em uma produção mais humanizada, de famílias produtoras, alimentos orgânicos, que é uma coisa que está sendo discutida agora. E aí é legal, mas é legal a gente trazer à tona também o G, né? A questão da governança e como isso tem sido importante quando a gente pensa principalmente na questão da transparência, quando a gente fala de alimentação. Então, isso que a Nestlé fez, que você citou de exemplo, é uma questão da transparência. E um ponto que é recente, que eu tenho observado, é a questão dessas etiquetas que agora, não sei se é o Ministério da Saúde ou a Anvisa, tem colocado nos produtos de alto teor de açúcar, alto teor de gordura, bem nas embalagens, para deixar isso mais claro. Isso é uma medida de transparência, uma medida de comunicação, de marketing responsável, que causa um impacto positivo super importante na questão da mudança do comportamento, né? Sim. Como você vê isso? Isso, de fato, é importante a médio e longo prazo num conceito de desenvolvimento sustentável?
Eu acho que sim, porque isso ajuda a criar uma cultura nova, como você estava falando antes, né? Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui para fazer essa gravação com você, um rapaz que trabalha aqui veio falar comigo. E aí ele chegou perto de mim, eu senti cheiro de cigarro, percebi que ele tinha fumado, brinquei com ele, eu falei assim, puxa, isso não faz bem à saúde. Eu falo isso hoje. Mas, sei lá, há 30 anos, quando eu comecei a trabalhar, há mais de 30 anos, aliás, quando eu comecei a trabalhar, se eu chegasse no trabalho e alguém tivesse algum indício de que tinha fumado, eu não ia fazer esse tipo de comentário. Então, assim, nessas 3 décadas, pelo menos, da minha vida profissional, eu percebo que a gente mudou, né? Assim, eu viajei agora, tive no feriado em Buenos Aires, e da primeira vez que eu fui a Buenos Aires, quando eu entrei no restaurante, estava todo mundo fumando. E agora, sabe, as pessoas saem para fumar. Então, eu acredito que quando você começa a colocar esse tipo de disclaimer, né, esse tipo de etiqueta nos produtos, você, ao dar mais informação, ao ser mais transparente como uma empresa, né, ser mais transparente, fazendo esse marketing sustentável, né, com os seus clientes, com os seus consumidores, a pessoa ela tem a chance de escolher se ela vai querer consumir aquilo ali ou não de uma maneira diferente. Puxa, ninguém me enganou. Né? Assim, agora o ideal é que as empresas de fato façam isso. Algumas acabam fazendo esse marketing de uma maneira, às vezes, dentro de uma linha de greenwashing, que aí é um outro capítulo. Tem gente que quer parecer que está fazendo tudo direitinho, mas não necessariamente está. Mas eu acredito que, assim, em algum tempo, algumas coisas vão mudar e vão mudar muito. Uhum. Então, assim, eu fui uma consumidora lá, sei lá, uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos, eu comprava caldo de carne, caldo de galinha. E depois eu descobri a quantidade de sódio que tinha ali, tudo aquilo que estava envolvido naquele negócio, eu agora não compro, eu tenho pavor, porque eu comecei a ter mais informação e eu acredito que isso deve fazer e vai começar a fazer cada vez mais parte da vida das pessoas. A sustentabilidade começa na gente, né? Uhum. E começa na gente e também passa por um papel, eu vejo um papel muito importante também dos órgãos de governo na questão da regulação, né? Porque tem toda essa questão do greenwashing que a gente vê e todos os washings possíveis. E quando a gente começa com essa questão dessa etiqueta especificamente, é uma questão regulada, né? Não tem como fugir muito. Então, começando de um papel um pouco mais incisivo do governo e depois passando por virando um hábito, como foi, por exemplo, com as caixinhas de cigarro que você citou, das propagandas ali obrigatórias. E depois se tornando de fato um hábito, eu acho que a gente está caminhando para um lugar positivo no sentido da alimentação, né? Eu espero que a gente veja boas mudanças para frente. Bom, eu vou encerrar esse primeiro bloco. Claro. Vamos encerrar porque eu quero falar um pouco mais no segundo bloco de como nossos alunos podem trazer para o seu dia a dia, no mercado de trabalho, na sala de aula, nos seus projetos desenvolvidos, um pouco mais dessa questão da sustentabilidade da alimentação. Bem, vamos continuar nossa conversa aqui com a professora Carla Branco. Professora, a gente terminou o primeiro bloco com você falando um pouco dessa questão dos temperos que você utilizava, que tinham muito sódio, e aí me veio à cabeça essa questão da nossa mudança, né? Antes tinha uma questão de hábitos mais saudáveis, de usar na cozinha, de usar temperos mais naturais, e aí a gente passou por essa transformação, que a gente começou a falar do leite condensado, das mulheres que começaram a usar produtos mais industrializados nas cozinhas. E agora eu estou vendo um movimento um pouco até reverso em relação a isso, como você falou, de voltar para uma culinária um pouco mais saudável, mas ainda com a questão do tempo lutando contra a gente, né? Nessa vida do dia a dia corrido, essa pressão ainda em cima da mulher, porque agora a mulher tá voltando para o mercado de trabalho, agora a gente tem que fazer tudo, né? Tem que dar conta da comida saudável, tem que dar conta do mercado de trabalho. Como você vê essas múltiplas funções e essas transformações também ainda muito ligadas às questões domésticas? Então, Joyce, acho ótimo o ponto que você está trazendo. Eu fui criada pela minha avó e não existia dentro da minha casa, criada pela minha avó, nenhum alimento industrializado.
Eu acho que eu só fui tomar refrigerante na vida quando eu comecei a trabalhar. Dentro de casa não tinha, assim, só para você ter uma ideia. Eu tomava refrigerante quando eu ia à festa de aniversário. Tudo era feito em casa. O molho de tomate, etc. Mas a minha avó tinha sido dona de casa a vida inteira. Ficava dentro de casa o dia todo. E ela tinha a possibilidade de cozinhar e também me ensinou as minhas irmãs a fazer isso. Quando a gente fala... Minha avó nasceu em 1917, né? As filhas das mulheres que nasceram nessa época, né, como, por exemplo, minha tia, minha mãe, essas mulheres, elas começaram a trabalhar, elas começaram a ter uma outra realidade, até porque não foi só por uma questão de, entre muitas aspas também, de desejo ou capricho da mulher, ela quer trabalhar para ser independente. Era importante também para a subsistência das suas famílias que elas estivessem inseridas no mercado de trabalho. Então, a partir desse momento, como eu estava comentando antes, a indústria observa ali uma possibilidade de fazer coisas para facilitar a vida dessas mulheres. Mas esse facilitar também, entre muitas aspas, porque você está facilitando ali no primeiro momento, mas pode estar provocando algumas outras questões futuras. Então, hoje a gente tem coisas relacionadas a obesidade infantil precoce e etc., porque você vai comendo um monte de besteira, né? Vamos chamar de besteira, são alimentos sem nutrientes, alimentos que estão ali conservados e que podem provocar todas essas coisas. Só que para ajudar nesse resgate, de voltar lá para o tempo da minha avó, que a gente não vai conseguir voltar totalmente, porque a gente, como você disse também, nós mulheres, nós estamos aí sempre girando muitos pratinhos. Mas para a gente conseguir fazer isso de uma maneira sustentável também, os nossos parceiros, né, os homens, vamos chamar aqui, se a gente está falando de relacionamentos heteroafetivos, a gente casada com um homem, os homens eles têm que chegar junto, eles têm que ir para a cozinha, eles têm que ajudar nas questões domésticas, eles têm que ir ao mercado. Eu tenho uma amiga que ela é espanhola e ela casou com um brasileiro. E no início do casamento dela, teve um dia que o marido abriu a geladeira e falou assim, nossa, mas não tem nada, acabou tudo. Aí ela falou assim, claro que acabou, você foi ao mercado? Aí ele... mas eu tinha que ir? Ela falou assim, claro que você tinha que ir. Por que eu tinha que ir? Uhum. Então, assim, ela disse que foi um choque cultural muito grande. Não estou querendo dizer aqui também que na Espanha as pessoas sejam muito menos machistas, mas que para ela era uma questão que, assim, era óbvia e que ele ficou reclamando. Então, ela disse que já teve vários embates com a mãe dele, porque fala assim, nossa, você não cuida do meu filho. Queridos, vocês são adultos, né? Vocês que lutem. Então, ajudem a alimentação a se tornar mais sustentável, apoiando as mães, as mulheres, as parceiras de vocês. Porque senão não dá. Não dá para ficar tudo em cima da mulher. Não dá para a gente ter que ser responsável pela lista de supermercado, pela geladeira, pelo cardápio. Socorro, né? Porque uma alimentação saudável, ela demanda tempo, né? Ela demanda um tempo de qualidade, um tempo de preparo. Você precisa se relacionar com a comida, de alguma forma, né? Não só do momento da compra, mas no momento do preparo, enfim. E é um resgate, né? É uma coisa quase que familiar você cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, Eu então... também. Quando você cozinha um alimento, quando você prepara, quando você vê aquilo que você cozinhou pronto, é tão bonito, né? Sim. E as tão pessoas se pessoal. sentarem para comer, né? Às Uhum. vezes também eu tenho algumas pessoas que chegam para mim e falam assim: você cozinha? Então, assim, eu às vezes não entendo o que essa pergunta "você cozinha" quer dizer. Porque eu adoraria poder cozinhar todos os dias, mas eu não tenho tempo para isso. Eu gosto de cozinhar e, sabe, passar uma manhã preparando um almoço. E normalmente eu só consigo fazer isso um domingo ou outro. Não é sempre que a gente consegue dar conta disso, né? Então, é complicado, realmente, se a gente não tiver aí um apoio na divisão das tarefas. E, assim, um apoio, não que seja uma ajuda, né? Mas um comprometimento que as tarefas precisam, uma de fato... partilha, né? precisam ser, de fato, divididas. Há uns anos atrás, eu li uma matéria que falava... O título da matéria era A Revolução Começa da Pia. E eu volto e meia volto nessa matéria porque trazia alguns números falando justamente que enquanto os trabalhos domésticos não fossem equalizados, não haveria equidade de gênero. E trazia números de como as mulheres tinham mais dificuldade em subir nas suas carreiras e até recusavam assumir posições que demandariam mais esforço
porque não conseguiriam equalizar as funções de casa com as funções da vida profissional, né? Então, como é cruel isso para a mulher e como isso impacta no mundo como um todo, porque a gente já viu que a ausência de equidade de gênero causa problemas econômicos, né? Então, você vê, a gente está falando aqui de alimentação que transforma e chegando a uma discussão de equidade de gênero e como está tudo ligado, como a gente vive, de fato, num ecossistema que não dá para a gente desassociar as coisas, e eu acho isso maravilhoso. E continuando nisso e pensando nessa questão do ecossistema, queria entrar um pouco no papel desse futuro profissional, porque hoje a gente tem a tendência, ainda um pouco errada, de associar o ESG, ou a sustentabilidade, muito a alguns temas específicos, né? Principalmente mudanças climáticas. ESG, mudanças climáticas, ou projetos sociais para algumas vertentes, mas o profissional de ESG, o profissional de sustentabilidade, ou qualquer outro profissional, vai precisar que esse tema passe de forma transversal por todas as carreiras, né? Eu costumo falar que é uma forma de se fazer, não é um objetivo necessariamente. Então, como que você vê que o aluno precisa encarar esse tema na sua formação ou no seu trabalho, no dia a dia? É bem grande, né? Essa pergunta, esse assunto, e eu gosto muito de quando você fala que tudo está conectado, né? A gente não tem como realmente dissociar as coisas. Mas pensando assim na formação de um aluno, né? Dos alunos, dentro desse novo ecossistema dedicado, ou não dedicado, mas totalmente vinculado a essa lógica de ESG, eu acho que primeiro, assim, a gente tem que se informar, né? Buscar informação. Eu acho que conhecer bem o negócio no qual você está atuando, onde você está trabalhando ou onde você deseja trabalhar, para você pensar em que tipo de impacto o seu negócio pode estar proporcionando. Então, eu tenho, às vezes, alunos que falam assim, mas eu trabalho numa empresa de TI, eu trabalho numa empresa que desenvolve software. Que impacto ambiental a minha empresa tem? Eu não tenho que me preocupar com isso. Aí eu falo assim, mas a empresa de TI, ela precisa de quê? Você precisa de quê? Para fazer o seu trabalho. Você precisa, por exemplo, de um computador. Um computador é feito a partir de recursos naturais que foram extraídos de algum lugar, né? Então, tem aí uma coisa que envolve a extração que está mais longínqua, mas tem, né? A máquina, ela não é invisível, ela é material, você está ali podendo ter contato com ela. E, para além disso, tem todo o consumo de energia associado a, sei lá, servidores e etc. De onde vem essa energia? Essa energia é limpa? Então, a gente precisa se comprometer com algumas coisas e pensar em toda a cadeia, tentar pelo menos fazer isso. A gente, no MBA em ESG, que você vai começar a fazer... A gente tem uma disciplina que fala de materialidade. Então, assim, você precisa entender, quando a gente fala de materialidade, a gente está falando das externalidades que um negócio pode ter. Então, quais são as minhas externalidades individuais? Eu costumo dizer que a minha matriz de materialidade, os meus crimes ambientais, são, por exemplo, o consumo de água com gás, garrafas, né? Então, olha a quantidade de plástico que eu acabo descartando. Então, qual é o meu impacto individual? Qual é o impacto do meu negócio? E como é que eu posso, de alguma maneira, contribuir para que isso seja minimizado? Eu trabalho num lugar que, puxa, só tem homem branco, né? De, sei lá, 50 anos, ocupando posição de liderança. As pessoas mais poderosas, tomadoras de decisão, são homens brancos. Puxa, eu não vou conseguir fazer muita coisa para mudar essa realidade. Tá, beleza, mas eu posso, de alguma maneira, começar a questionar esse tipo de coisa de uma maneira amistosa, pontuar que sem a diversidade, sem uma heterogeneidade de visões, a gente não vai conseguir evoluir tanto, né? Então, assim, de novo, a gente saiu lá da alimentação sustentável, mas a gente está falando sobre todo um universo que pensa no futuro, na sustentabilidade. Pegar aqui um exemplo da indústria de perfumaria, né? Eu não sei agora, não me lembro exatamente qual é o nome do segmento, acho que é perfumaria,
produtos de higiene, um negócio desse. Num determinado momento, algumas empresas dessa área, elas estavam fabricando protetores solar que só funcionavam para pessoas de pele branca, ou shampoos que só funcionavam para cabelos, sei lá, lisos, ou claros, né? E aí, assim, isso por quê? Porque não existiam pessoas de outros tipos fazendo parte do negócio. Se você quer um negócio sustentável, você vai ter que dar uma revolucionada nisso tudo, né? Aqui, porque a gente começou a falar de ESG e sustentabilidade, saímos um pouco da alimentação, mas é por aí. Não, mas tem tudo a ver, porque quando a gente fala em ESG, a gente fala de risco, geralmente a gente fala de risco, né? E riscos ambientais e riscos sociais, só que as pessoas esquecem que tem toda uma parte de oportunidade que está sendo esquecida e que precisa ser desenvolvida. Existem muitas oportunidades do ponto de vista de sustentabilidade que podem ser exploradas, e aí a gente fala de oportunidades no campo da diversidade, como você citou agora, de esse nicho, eu como pessoa negra posso falar isso, esse nicho de cosmética para pessoas negras que movimenta muito dinheiro e que era totalmente esquecido até o momento. Exatamente. Era uma oportunidade que quem saiu na frente saiu ganhando muito. O ponto da alimentação é outro ponto que também faz toda a diferença, porque da alimentação e da saúde para pessoas diversas, porque a forma com que as pessoas do Sul, a forma que as pessoas do Nordeste ou do Norte se alimentam, são formas diversas. Então, se você entender das regionalidades, você também vai entender que tem nichos de mercado que você pode explorar. Então, é bonito ver como as coisas se conectam. E é importante olhar por esse lado da oportunidade, não só do risco associado também. E que eu acho que é pouco falado dessa externalidade positiva, né? Que o negócio pode ter. Então, no fim, tá tudo ligado, né? Tá tudo muito conectado. Por isso que trabalhar com ESG é tão bom, né? Somos suspeitas. Certamente, Somos querida. absolutamente suspeitas para falar. Mas, enfim, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo. Eu queria saber se tem um recado final que você gostaria de dar para esses alunos, para esses futuros profissionais, sejam eles corporativos ou não, porque todos os profissionais, independente da área, eles precisam ter um compromisso com um planeta melhor, com o que a gente está deixando para as pessoas que estão vindo, e mais do que isso, com o que a gente está construindo hoje, né? Para nós, no dia de hoje, para o amanhã, que é amanhã mesmo, né? O que você gostaria, desse mundo que você imagina, o que você gostaria de falar para as pessoas? Vou falar de coisas que fogem também um pouco da alimentação fugir. diretamente, tá? Assim, tem a ver com alimentação sustentável, mas outras nem tanto. Do ponto de vista da alimentação sustentável, ela é super legal você comer comida saudável e etc., mas ela sozinha não se basta. E por quê, né, que eu falo isso? Aqui eu tô falando do alto dos meus quase 50 anos, tá? Aluninhos e aluninhas. Eu sempre como bem, dificilmente como besteira, consumo pouquíssimo açúcar. E no início desse ano fui lá à médica fazer os exames de check-up normais, exame de sangue. E aí eu tava com, sei lá, glicose horrorosa, insulina, umas taxas assim péssimas. E a médica falou assim: Carla, você está pré-diabética. Eu quase morri. Eu falei assim: poxa, mas eu quase não como açúcar. E aí ela falou assim: eu falei que eu quase não comia açúcar e que eu comia bem. Aí ela falou assim: sim, mas não é só alimento, né? Tem toda a questão do envelhecimento, a gente vai envelhecer e o corpo vai ter que dar defeito em alguma hora, e tem também a necessidade de você fazer outras coisas. Então, assim, gente, fazer atividade física é muito importante, atrelada a uma alimentação saudável. Consumir, quer dizer, usar menos carro, né? Pedalar, andar, usar transporte público, coisas que façam a gente se movimentar. A gente vive de uma maneira muito sedentária, isso foi muito intensificado por conta da pandemia, né? Quando a gente começa a fazer reuniões online, atrás de reuniões online. Então, assim, a gente tem que se lembrar que somos animais, que a gente se esquece disso, e que todo animal precisa se movimentar. Nós somos mamíferos e a gente nunca vê, assim, é óbvio que tem lá os animais que hibernam, que ficam mais parados, mas eles estão sempre de alguma maneira se movimentando. O movimento faz parte da nossa vida. Então, fica aí essa lembrança de que a gente é corpo, mente e também emoção. Todas essas coisas, elas têm que estar lembradas. A gente não vai ser só razão e somos
somos animais que precisamos cuidar da nossa maquininha para deixar o restante do mundo funcionando direitinho. De preferência, respeitando todo mundo, né? Para que o futuro tenha mais gente podendo beber água potável e podendo fazer outras coisas. Aí eu posso só também falar uma última coisa? Totalmente. Não é recado nem nada, não, mas é só porque você tinha falado sobre a questão da equidade de gênero. Acredito que boa parte dos alunos que estão aqui já devam ter ouvido falar nos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, assim, o meu ODS preferido é o 5, não sei porquê, né? Que fala justamente sobre essa necessidade da igualdade de gênero. Os grandes cientistas, os prêmios Nobel, né, do mundo, quase todos, a grande maioria, foi de gente do sexo masculino, foram homens. E existe um livro que agora eu não consigo me lembrar, você falou da Revolução Começa na Pia, mas que tem um livro que fala justamente sobre como esses homens conseguiram chegar onde eles chegaram, porque existia alguém cuidando dos filhos deles, que existia alguém colocando comida na mesa toda noite para eles jantarem, e assim, esse trabalho invisível da mulher foi o que trouxe a gente até aqui hoje. A agricultura foi uma coisa descoberta, inventada pelas mulheres, porque elas ficavam cuidando dos filhos e começaram a observar, né, a natureza, a semente, a temperatura, como aquilo tudo poderia transformar a vida das pessoas, elas deixarem de ser nômades e ficarem fixas num lugar. Então, respeitem as mulheres também, porque isso daí tem tudo a ver com alimentação que transforma. Maravilhoso. Muito obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa super enriquecedora. Espero que tenhamos outras conversas sobre outros assuntos, que esse tema não se esgota nunca. Queria convidar todo mundo que ficou com a gente até o final para seguir o Instituto Edux, @Instituto Edux no Instagram. Segue lá, a gente sempre traz nossos projetos sociais, as ações que estão sendo desenvolvidas, para vocês ficarem atentos. Estejam com a gente nas próximas lives, nas próximas conversas, contamos com vocês, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.